pessoal, vamos aí para mais uma aula de ética profissional, do conteúdo do estatuto e do código que vai cair na sua prova da OAB. A gente parou então no último bloco para falar de inviolabilidade do advogado. Então vamos lá, esse vai ser nosso tema dessa aula e é tema bem tranquilo e eu quero que vocês lembrem o seguinte: ética é uma matéria que às vezes as pessoas dão menos importância porque é mais fácil, mas a gente precisa acostumar a ler o código, ler o estatuto, fazer bastante questões, para na hora da prova você estar acostumado com a redação das questões, com a redação do estatuto e não errar. Porque você tem 10 questões de ética para gabaritar na sua prova. As outras matérias a gente sabe que é um pouco mais difícil da gente conseguir gabaritar, mas ética é aquela matéria que com certeza você tem toda a condição de gabaritar. Então vamos se esforçar aí um pouquinho, abre seu estatuto, acompanha aqui comigo, que a gente vai conseguir gabaritar a ética no seu exame de ordem, ok? Então vamos lá, gente. Hoje o nosso tema é inviolabilidade do advogado. O que é inviolável, né? Tudo aquilo que a gente não pode violar, que a gente não pode passar dos limites ali. Então o advogado, ele vai ter a inviolabilidade do seu escritório, da sua correspondência, do seu computador, todos os instrumentos de trabalho aí. E você ter essa inviolabilidade não quer dizer que você está dando um privilégio para o advogado, e sim que você está garantindo o livre exercício da profissão dele, tá bom? Não exclui a possibilidade de você sofrer uma condenação ética disciplinar quando você incorrer aí em violabilidade da advocacia, ok? Então a inviolabilidade ela vai ter três divisões aqui. A gente começa pela imunidade profissional por manifestação da palavra. Então é aquilo que a gente falou, né, no último bloco. O advogado ele pode acessar qualquer ambiente, aí, qualquer órgão, instituto, pode conversar com os magistrados de igual para igual, não importa a profissão, todos da área do direito eles têm igualdade, não existe uma hierarquia, nenhuma subordinação. Mas aí a gente tem um plus aí do advogado. O que acontece aqui? O advogado ele vai ter imunidade quanto à palavra, ele pode cometer no exercício da profissão injúria e difamação. Calúnia não entra aqui na imunidade do advogado, ok? Então é só injúria e difamação. E o desacato também foi retirado dessa imunidade aí do advogado pelo STF, tá bom? Então, quando o advogado, no exercício da profissão, ele exercer algum ato que constitua injúria ou calúnia, né, de terceiro ali, que pode estar na audiência, pode estar na petição, não importa. Ele não vai poder ser punido, ok? Porque isso está garantido para ele no Estatuto da OAB. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: não abrange a calúnia e não abrange o desacato, ok? Essa imunidade, ela não é absoluta. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? A gente precisa ter ali um limite, tem que ser razoável. Então eu coloco aqui, ó, o limite da legalidade e da razoabilidade, ok? Vamos para o nosso segundo ponto aí dentro da inviolabilidade do advogado. É a proteção do sigilo profissional. Nos outros blocos a gente também já falou de sigilo profissional, que não é só, né, um princípio, não é só um direito do advogado, mas é um dever do advogado guardar todas as informações do seu cliente para si. A gente não pode, por mais interessante que seja o caso, sair contando aí para os nossos colegas num bar, num restaurante, numa conversa entre amigos, porque o cliente ele tem que estar resguardado, ele não pode ter a sua identidade desmascarada, não pode ter a confidência que ele fez para o advogado aberta aí a público, ok? Então, a violação do sigilo profissional, ela é prevista como um crime que está no Código Penal, no artigo 154. E ela pode também figurar como infração disciplinar, segundo o nosso artigo 26 do Código de Ética e Disciplina e o artigo 36, inciso 1º, do Estatuto do Advogado da OAB, ok? Então vamos falar aqui de quebra de sigilo profissional. Quando que o advogado pode quebrar esse sigilo profissional?
É difícil a gente imaginar uma situação prática, né? Mas então presta atenção aqui e a gente vai estudar isso agora. Quando o agravio ameaça a vida, pode ser a vida do advogado ou a vida de outra pessoa. Se você sabe que o teu cliente está prestes a cometer um crime, você tem que avisar as autoridades aí para tentar impedir esse crime, para tentar impedir essa grave ameaça à vida de alguém. O advogado também pode quebrar o sigilo profissional em caso de defesa da sua dignidade, honra e quando ele for acusado pelo próprio cliente, ok? Mas isso sempre nos limites da sua defesa. Ele tem que fazer isso para se defender e não ultrapassar essa defesa dele simplesmente para causar um prejuízo para o cliente, ok? Um caso que é fácil da gente pensar é quando o cliente representa o advogado na OAB. Tá fazendo o quê? Tá prejudicando o advogado perante a ordem. Então o advogado vai poder quebrar esse sigilo para poder se defender, ok? E também para impedir perigo atual e iminente contra si ou contra outro. É aquela coisa que eu falei ali no começo, né? Do grave ameaça à vida, pode ser tanto a vida do advogado, pode ser a vida de outrem, e pode ser qualquer perigo atual ou iminente quanto a própria vida do advogado ou a vida de outrem também. E o terceiro ponto aí da nossa inviolabilidade do advogado é a proteção dos meios de trabalho, incluindo o local, as instalações, documentos e dados e instrumentos do seu trabalho, por exemplo, os computadores, de sua correspondência escrita, cartas, eletrônica, os e-mails, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, o que acontece aqui? O advogado ele vai ter todo o escritório dele protegido, nem com mandato judicial a gente vai conseguir acessar as coisas do advogado, a não ser que o advogado esteja sendo investigado, ok? Mas ninguém pode ter acesso ao conteúdo dos clientes ali se não for com mandato judicial que envolva o advogado e o cliente, ok? Se for uma simples investigação sobre as coisas do cliente para tentar se utilizar do material do advogado para atingir só o cliente dele, não pode. O advogado ele dispõe dessa inviolabilidade, ok? O estatuto somente admite a quebra dessa inviolabilidade numa hipótese, quando há indícios de autoria e materialidade da prática do crime por parte do próprio advogado, que eu acabei de falar isso para vocês. Isso está no artigo 7º, inciso 6º do Estatuto, ok? Nos casos excepcionais de busca e apreensão no escritório do advogado, a diligência deverá ser acompanhada por um representante da OAB. Não esqueçam isso daqui, gente. Se realmente precisar adentrar o escritório do advogado, violar o escritório do advogado, quando tiver indícios de que o advogado está cometendo um crime, é preciso que haja, junto no momento dessa violação, aí do escritório, né, que vai ser uma violação permitida ali através de um mandato judicial, muito provavelmente, tem que ser acompanhada de representante da OAB. Vamos seguindo aqui. É vedada em qualquer hipótese a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, a não ser que o cliente seja cúmplice do advogado. Tudo isso eu acabei de falar aqui para vocês, né? Se o advogado está sendo investigado, somente podem adentrar o escritório dele, mas não podem ter acesso às informações confidenciais do cliente, a não ser que o cliente também esteja sendo investigado conjuntamente com o advogado, que o cliente seja cúmplice do advogado, tudo bem? E por aqui a gente encerra a nossa parte de inviolabilidade do advogado e a gente passa então para o próximo bloco fazendo as questões sobre essas matérias que eu tratei com vocês até aqui. Tchau, tchau!